amantes da solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana, nosso episódio de número 159. A gente segue no Japão e hoje a gente vai fazer uma coisa muito divertida e muito legal, que vocês já devem ter ouvido falar, que é algo que só existe no Japão. E eu vou levá-los para conhecer um pouco do Super Nintendo World em Osaka. Vai com quem? Você vai com quem? Vai com quem você vai? Vai com quem? Eu vou comigo! Na semana passada eu falei pra vocês o que vocês não podem perder e experimentar de culinária quando vocês estiverem em Hiroshima. E hoje a gente vai continuar essa viagem. Então eu tô saindo de Hiroshima e viajando para Osaka de volta. Uma viagem de mais ou menos aí umas 4 horas e meia de trem-bala, com um objetivo que eu tinha em mente, mas ainda não estava certa se eu ia conseguir realizar. Eu cheguei em Osaka bem tarde, bem cansada. Confesso que nem me lembro muito bem dessa chegada, desse momento, como é que foi chegar lá, que já estava tudo tão atropelado, né? Chega uma hora que quando você está viajando e você vai assim nesse ritmo meio frenético, você tem que prestar atenção mais nas coisas que estão ao seu redor, como, por exemplo, os seus documentos, né? Sua carteira, coisas que estão próximas ao seu corpo, porque é essa hora que você começa a perder tudo. Então, eu tava muito exausta. Eu fiquei num hostel e eu cheguei mais ou menos 1h da manhã, né? E uma coisa que é muito séria no Japão é o horário de check-in dos locais que você vai ficar. E eu ia chegar mais tarde do que os horários dos check-ins normalmente acontecem, que são até as 10 horas da noite, mais ou menos, você consegue numa boa. Eu ia chegar um pouquinho mais tarde, eu encontrei esse hostel, eu falei com eles e falei, gente, vou chegar um pouco mais tarde. Então, na verdade, não cheguei 1h da manhã, cheguei umas 11h30, meia-noite ali, mas até tomar aquele banho e tal e me deitar, já era 1h. E eu tava na pilha, porque tinha algo que eu queria muito fazer, que eu tinha visto em vídeos do YouTube e no Instagram, que era conhecer o Super Nintendo World, que fica dentro do parque da Universal do Japão. E quando eu tava indo pro Japão, a minha irmã falou, ai que legal, você vai lá, né? E eu falei, putz, não sei, não tinha pensado, precisa comprar ingresso com antecedência, não tenho nada planejado, não sei. Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque eu sempre quis jogar Mario Kart, eu queria ter dirigido os karts do Mario nas ruas de Tóquio. Eu sou muito fã do Super Mario World, eu cresci jogando, né, Super Mario e Super Nintendo também, Donkey Kong, enfim. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E durante a minha estadia no Japão, eu fui pesquisando o que eu precisava para conseguir, né, agendar a minha ida à Super Nintendo World, ou se eu poderia ir só assim espontaneamente. E acontece que você até pode ir espontaneamente, mas a chance de que você vai conhecer o parque é muito pequena. Porque existe um ingresso especial para essa área do Super Nintendo, que você consegue acessar depois que você compra o seu ingresso para a Universal Studios. E aí você tem a possibilidade, se eles disponibilizarem, de conseguir esse ingresso online. Se não, existe uma chance de você conseguir no parque, mas ela é muito pequena, porque significa que se não tinha disponível online, a maioria das pessoas já pegou o ingresso e os ingressos são com hora marcada, enfim, é uma série de coisas. Mas eu tô no Japão, eu tô do lado, né? Eu fiz toda essa movimentação para estar em Osaka e eu não ia tentar? Obviamente que ia, nem que isso significasse que às 6 horas da manhã eu já tinha que estar com o pé na estrada, a caminho. Falou e disse, né? O meu desejo é uma ordem para mim. Exausta, sim, mas fui dormir de banho tomado. Já deixei as coisas preparadas para no manhã seguinte sair super cedo. Do meu hostel até a Universal dava mais ou menos aí 1h de viagem e eu tinha que estar lá até umas 7 horas, 7h30, porque a bilheteria, né, as portas do parque, na verdade, se abririam às 8h. E aí eu já queria estar lá para tentar esse ingresso a qualquer custo.
Estamos falando aí do verão, um dia de semana, não tão alto, temporada por ser um dia de semana, né? Eu acredito que nos finais de semana seja muito pior. E lá fui eu. Gente, o Japão é muito maravilhoso. O transporte, nesse dia aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu peguei o trem a caminho da Universal City, é muito fácil de você se localizar quando você tá indo pra lá, incluído no meu ticket do Japan Rail Pass, então assim, não paguei nada além do que eu já tinha pago para usar o transporte naquela semana. E fui, e eu tinha que fazer uma baldeação. E quando eu olhei no mapa, tava dando que a minha baldeação, por exemplo, era, sei lá, 7h09. E o meu próximo trem era 7h10. E aí eu falei, é impossível, isso nunca vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia do porquê eles estão me falando isso. Eis que eu chego na estação, incrível, gente. Cheguei na estação, meu trem, sentido pra vocês aí. Chegou um outro trem exatamente no mesmo sentido. Abriu a porta, os dois abriram a porta ao mesmo tempo. E tudo que eu tive que fazer foi passar desse trem para esse trem e seguir viagem. Foi exatamente sincronizadíssimo, maravilhoso. Ninguém perdeu o trem e eu fiquei assim, ó, de queixo caído, porque eu nunca tinha visto um negócio desse. O Japão surpreende demais. Beleza, desci na Universal City e é muito legal para quem já teve a oportunidade de ir em um parque da Universal Studios nos Estados Unidos, né? Porque no Japão acho que não é assim tão comum pra gente que é turista do Brasil. Sabe que tem uma série de restaurantes, é como se fosse uma cidade, né? Do lado de fora, assim. Um city walk que eles chamam. Então é restaurante, é bar, é loja, é um monte de coisa que eles montam ali pra ficar com aquele clima vibe já de cidade da Universal, com tema de filmes e várias outras coisas. E aí eu já andando ali e uma galera, né? E eu sem ingresso, e uma galera, e eu lá com a galera, e eu correndo, sem dormir, alucinada, só pensando, vai dar certo, vai dar certo. Eis que eu vejo a bola, né? O globo da Universal Studios e um rosto do Super Mario, assim. Mario! Também num portal ali na entrada. Eu falei, cara, deu certo, com certeza vai dar. Peguei uma fila, fiquei um tempão parado ali achando que era a fila da bilheteria e não era. Oh, meu Deus! Tive que sair da fila e comprar meu ingresso e perguntei pra moça, né? Falei que o meu ingresso era individual. O meu ingresso não foi muito caro, algo em torno aí, eu acho que de uns R$200, talvez, R$250. Não é muito caro comparado ao ingresso dos Estados Unidos. E o parque é menor também, então também acho que é válido falar isso. E aí eu perguntei pra moça, né? Eu falei, Super Mario World, daí ela fez, Aí eu não acredito. Daí eu falei, bom, beleza, tem o mundo do Harry Potter, né? Tem várias outras atrações aqui, coisa dos Minions que eu gosto. Eu falei, vou me divertir de qualquer forma. E já voltei pra fila ali, meio que decorei onde eu tava no lugar lá da galera que já tinha ingresso. A fila tava enorme, quilométrica. Falei, oi pessoal, voltei. E aí, tava prevista a abertura do parque pras 8, mas era 7h30. Eles fizeram um anúncio e o parque abriu. E eu já tava lá. E aí a galera começou a correr. E eu tinha lido algumas coisas que o pessoal sai correndo pra ir ao mundo do Harry Potter. E como eu tava na cabeça que eu não ia conseguir ver o mundo do Super Mario, né, do Super Nintendo, eu falei, tá bom, eu vou correr com a galera e vou acabar parando no Harry Potter. Mas nessa minha saga toda que eu tava nessa corrida, eu precisei ir ao banheiro. E aí o pessoal tava correndo pra cá, eu virei pra cá, fui ao banheiro. No que eu saí, eu continuei correndo, né? Só que aí eu já tava em outro sentido. E eu vi um pessoalzinho vestido de Mario Kart, assim, roupinha de kart. Aí eu falei, Super Nintendo World? Aí a mulher falou, ali! E ali eram as máquinas para pegar os ingressos. Daí eu falei, o quê? Não acredito. Vários totens, tinha vários totens livres, a galera tava chegando ainda.
E aí eu selecionei para pegar um ingresso, muito descrente que ia dar certo, né? Porque assim, até parece preparada para ir, sei lá, 3 horas da tarde, né? Qualquer coisa. E eis que eu consigo o meu ingresso pro primeiro horário de abertura do Mario World. 9 ou 9h30 da manhã, algo do tipo, mas era o primeiríssimo horário. Ah, e daí vocês já estão vendo minha cara, né? Eu fiquei sem palavras, eu fiquei em êxtase, né? Eu fiquei com muita alegria ali, eu, tipo, consegui, deu certo, nem acredito, tô aqui e vou lá. Tive que matar um tempo, enquanto não era a minha hora ainda, né, de entrar no parque, né, porque realmente você só entra no seu horário marcado. E aí, fui dar uma voltinha, muito bonitinho, gente. Eles têm o mundo do Snoopy, eles têm o mundo dos Minions, toda uma parte muito fofinha, assim, sabe? Muito bonitinho mesmo. Mas eu já fiquei ali meio em volta do que eu achava que seria o Mario World. Eis que eu me perdi e fui parar ali naquele monumento que tem da Inglaterra, Stonehenge. Eles têm um Stonehenge lá dentro. E eu, gente, o que é esse Stonehenge, né? Eu achando que era alguma coisa que eu tava perdida. E era o mundo do Harry Potter. E eu precisava chegar no Super Nintendo World e eu não conseguia porque eu tava presa no mundo do Harry Potter. Corri igual uma doida, assim, corri muito. Cheguei no Super Nintendo World no meu horário marcado. E eu vou deixar, assim, muitos vídeos para vocês verem aqui nesse podcast dessa semana, porque eu acho que nada do que eu contar para vocês vai representar tão bem a perfeição que é esse Super Nintendo World. É uma volta no tempo, só que você dentro do seu mundo da imaginação, assim, sabe? É uma coisa muito louca. Só de já na entrada já é um grande cano. Eu já fiz um Reels aqui no Instagram sobre isso, @eu-vou-comigo. Se você não viu, vai lá ver, dá essa força, dá seu like, compartilha, comenta com todo mundo, ou enfim, comenta comigo, compartilha com todo mundo. E aí você pode sair do cano, assim, sabe? Pra fazer um vídeo bem legal. E você vai entrando pelo castelo do Bowser, né? E aí, tipo, é muito legal, porque é tudo que você viu nos jogos, assim. Todos os detalhes são iguais e você sai num mundo ultra colorido, que tem aquelas flores que comem, né, o Super Mario, tem o mundo do Yoshi com um monte de Yoshi passando, assim, dando voltinhas. Tem aqueles cubos que você pega com interrogação, né, que você pega as moedas ou que você pega os prêmios do Mario. É ultra colorido, tem muitas atrações lá dentro, é um pequeno mundo mesmo, assim, sabe? Não é um grande parque mas é um pequeno mundo de Super Mario e acaba que é mesmo mais voltado ao Super Mario, o Super Nintendo World. E eu já saí, né, fui logo assim, querendo ver, querendo absorver tudo e também querendo ir na atração principal, que era o Mario Kart, né? E aí, acabei indo primeiro numa montanha russa do Yoshi, que foi super divertido, muito bonitinho, ele vai comendo as coisas e tal, assim. Porque eu entrei nela primeiro, simplesmente por isso. E é muito bonito, assim, é tudo estilizado, tem musiquinha, cheirinho, né? Esses parques, eles são muito legais, assim, de te transformar em criança sem filtro de novo, sabe? Você fica realmente, assim, passado, muito boboca, muito feliz, muito alegre, de um jeito muito inocente. Eu tava curtindo muito. E aí, então, saí, e aí eu fui pro Mario Kart, gente. A hora que eu entrei no Mario Kart, pra mim, foi, assim, uma
realização da vida. Eu jogava muito Mario Kart com a minha irmã. Eu até queria muito que ela tivesse ido comigo nessa atração. Ela sabe, a gente vai precisar voltar. Porque daí você já entra pelo castelo do Bowser, que é o castelo da prova do Mario Kart. Então é muito legal, assim, é igualzinho, é perfeito. Os tijolos, né, as pedras, o Bowser no caminho, as entradas, os tapetes no chão. Pra quem jogava, sabe do que eu tô falando. E aí você ganha, você fica na fila, e aí são os times, né? Então tem o time do Mario, tem o time do Bowser, quem é quem. E aí você ganha uma viseira, né? Eles te dão uma viseira pra você jogar. E essa viseira nada mais é do que uma viseira de realidade virtual. Então é muito legal, porque daí você entra no carrinho, são 3 pessoas em cada carrinho, e todo jogo acontece aqui, né? Na sua lente, no seu visor. E você tem que virar, você pega os prêmios, para quem jogava no Nintendo 64, você pega aquelas interrogações, né? Aquelas bolhas ali no meio do caminho. Você consegue tacar tartaruga no pessoal pra explodir. Você tem fantasminha, tem lula, você escorrega, tem banana. E tem a pista do arco-íris, que a pista do arco-íris é a minha preferida, absurda, absoluta. Eu amei jogar no próprio carrinho do Mario Kart na pista do arco-íris. A atração é rapidinha, sei lá, coisa de 10 minutos, eu acho que nem chega, assim. Mas foi muito, muito divertido. Muito divertido, eu saí de lá, assim, realizadíssima. Fui pra lojinha, né? Fui pra lojinha com vários chapéus, também tenho fotos aqui, vamos deixar, né? A humilhação é gratuita, mas não tem problema, porque a diversão foi muita. Eu comprei uma estrelinha pro meu telefone celular, que vocês já devem ter visto muito aí nos reflexos das fotos que eu tiro, dos vídeos que eu faço, que é a estrelinha do Super Mario também, que é a minha alcinha de segurar o meu celular. Foi muito divertido. A única frustração que eu tive lá foi que quando eu batia, né, quando eu saí do brinquedo, né, que eu fui pro mundo do Super Nintendo ali, eu queria muito bater naquelas interrogações e fazer barulho, porque tinha muita gente que fazia barulho. Mas para isso você tinha que comprar um relógio e, enfim, eu não tinha um relógio, então toda vez que eu batia fazia um barulho horroroso, todo mundo sabia que eu não tinha um relógio. Mas, enfim, não é nenhuma frustração. E muito legal, o banheiro estilizado com o mundo aquático do Super Mario, as padarias do Toad, os restaurantes lá dentro também. E o legal é que, assim, eu tinha pensado que o ticket, ele era pra um certo horário e você tinha um tempo lá dentro, porque ele era, sei lá, das 9h30 ou 8h30 até as 10 ou 10h30. E eu falei, putz, tem 1 hora pra ficar lá dentro, né? Mas não, esse é o range, né? É o intervalo que você tem para poder entrar nesse mundo. Então, assim, não perca seu horário, vai logo, sabe? É muito legal. Eu cheguei muito cedo, então eu consegui pegar bem vazio, porque na hora que eu saí já tava lotado, porque quem vai entrando vai ficando. Tanto que eu acabei nem indo em muitas outras atrações lá dentro. Curti mais ali o Yoshi e o Mario Kart. E as lojinhas, porque as lojinhas são muito legais, tem muita coisa massa mesmo, assim, pra você comprar. E só de estar lá, gente, você já fica babando, sabe? É muito bonito, é muito bem feito. Tem aquelas pedras que despencam, sabe? Que era dos castelos, enfim. E um passeio que eu super indico, que eu fiquei muito, muito, muito feliz de fazer. E valeu mega a pena. E não acabou, porque daí, quando você sai do Super Nintendo World, você ainda tem toda uma Universal para conhecer. E eu posso falar para vocês que o mundo do Harry Potter também foi muito legal para mim, assim, eu adorei. Eles têm uma montanha-russa também de realidade virtual. Eu confesso que já tomei meu labirinto já não é o mesmo de 10 anos atrás.
fiquei um pouco enjoada ali de ficar jogando quadribol e balançar e encontrar com o Dementador, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas a simulação é de que é como se você estivesse voando de vassoura. Então é muito legal, é muito rápido, sabe? É muito ágil e aí tem aranha gigante, enfim. Vale muito, muito a pena. Eu não tenho vídeo desse, óbvio, porque é proibido filmar lá dentro, né? E então nem daria, porque chacoalha muito. E o mundo dos Minions. O mundo dos Minions é mega divertido. Eles têm uma montanha-russa que é muito legal, assim, e valeu muito, muito a pena. Eu adorei, adorei. Enfim, foi massa. Eu adoro montanha-russa também, então me diverti muito. O único brinquedo que eu não gostei e que eu repudio, na verdade, na minha pequenez e humildade, é o Jaws, porque eu tinha ido no Jaws, que é o do filme do tubarão, quando eu era criança, que eu fui para os Estados Unidos, e eu fui no Jaws, eu lembro que eu achei impressionante. E aí eu tava lá e tinha Jaws, eu falei, quer saber? Não tinha muita fila, deixa eu ver qual é que é. E, gente, hoje eu sou mergulhadora, caminhando aí para um caminho sem comer carne animal, mas enfim, isso não tem nada a ver. Eu acho que o Jaws, ele tá muito ultrapassado. Universal, eu sei que é famoso, mas poderia rever. Porque vende como se o tubarão fosse um monstro a ser morto, assim, sabe? No fim das contas, eles matam o tubarão e o tubarão fica atacando o barco. Talvez aquilo tenha sido legal lá atrás, mas hoje em dia já não faz mais tanto sentido, né? Aí eu fiquei meio pensando como que um estúdio que faz Minions também reproduz Jaws. Mas enfim, minha percepção, eu não gostei, não voltaria, achei que foi bom pra tirar a teima. E no fim acabei passando meu dia inteiro por lá. Saí no final do dia, saí mais ou menos umas 5 horas da tarde, porque ia cair um pé d'água, na verdade, e eu já tinha visto basicamente tudo. De novo, ele não é do tamanho dos parques dos Estados Unidos, pelo contrário, ele é bem menor, mas ele entrega quase tudo, ele tem atrações muito legais e até esse mundo dos Minions também é muito divertido, também tem cafeteria, restaurante, você compra sorvete, coisa de banana, lojinha. Eles têm muitas coisas temáticas dos filmes também, porque o legal do Universal Studios é isso, quando você entra, é como se você estivesse nos estúdios dos filmes, né? Então é como se tudo tivesse ali. E aí eles têm também todos esses ambientes, cafeterias, restaurantes, lojas, enfim, dá pra você passar o dia tranquilamente. E também rolam várias paradas, né? Paradas dos desfiles. Então eu vi Minions, eu vi Shrek, Fiona, Gato de Botas. Foi bem divertido, foi um dia bem legal, bem cansativo, mas muito recompensador. E eu espero que vocês tenham gostado muito de todas essas imagens que a gente deixou aqui, né, para vocês conhecerem um pouco mais da Universal e do Super Nintendo World, né, Super Mario World, e que vocês fiquem com muita vontade de ir, porque vale muito a pena. E o Japão é um país bem legal para você exercitar sua solitude, e tem muita coisa incrível para você conhecer. Então, nos encontramos aqui na próxima sexta-feira, no seu streaming de preferência. Se você não tá nesse podcast no YouTube, eu recomendo muito que vocês vão pro YouTube, porque é altamente visual. Vale muito a pena vocês verem esse episódio, não só para ficar me olhando, mas sim para ver tudo que eu gravei para vocês, que foi bastante. Coisa do parque, coisa do Super Nintendo World, enfim. Tá bem ilustrativo. E se não, no seu streaming de preferência, todas as sextas-feiras, o link tá na bio do @eu-vou-comigo no Instagram. E ele te joga para as principais plataformas que você encontra a gente. Principalmente YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music. E
dá uma procurada aí nas outras se você não tiver nenhuma dessas, tá bom? Nos encontramos então na próxima sexta-feira, cheios de solitude, para mais um episódio do Japão. Já estamos quase no final dessa viagem, mas foi tão rica que eu ainda tenho alguns dias de coisas que eu quero compartilhar com vocês. Até lá! Vai com quem? Você vai com Quem que você vai? Vai com quem? Eu vou com